Jornal Anhanguera começando, na sua tela imagens da operação que investiga o desvio de 12 milhões de reais dos cofres públicos de Formosa. Na edição de hoje você acompanha a cobertura completa desse caso. E a gente fala ainda da prisão de um grupo de Minas Gerais que aplicava golpes em vítimas aqui do entorno. Uma dessas pessoas até ensinava pela internet como aplicar os golpes. Tem ainda a reclamação do Parque Estrela d'Alva 10, em Lusiânia. É a falta de asfalto que continua tirando o sossego do morador. Já pensou abrir a torneira e se deparar com a água saindo desse jeito aí? Tem sido essa a rotina de moradores do Mingone 1. No quadro No Fim das Contas, a gente fala de desemprego, que tem feito muita gente topar qualquer negócio. E você vai conhecer ainda a história de um casal de São Paulo que adotou 6 irmãos de cidade ocidental. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Foi preso ontem o suspeito de matar um homem no bairro Sol Nascente, em Lusiânia, por causa de um lanche. Douglas Damaso Silva, o Ratinho, de 22 anos, é investigado por homicídio qualificado. Segundo a polícia, Ratinho teria assassinado um homem de 27 anos por conta de uma desavença em novembro do ano passado. A vítima teria comido um lanche que era de Douglas. O suspeito já tem passagens por receptação. E a gente fala agora da operação que investiga o desvio de 12 milhões de reais dos cofres públicos de Formosa. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade. Os policiais apreenderam documentos, computador, HDs, pendrive e celulares nas casas dos ex-secretários de administração de Formosa, Abílio de Siqueira Filho, Rodrigo Melo da Natividade, Marcelo Pedro Magalhães e da ex-gestora do Fundo Próprio de Previdência, Thaís Cardoso Martins. Nós também reunimos uma grande quantidade de material que agora vai ser analisada de forma minuciosa e confrontada com as provas que nós já temos reunidas no procedimento investigativo. Marcelo Pedro Magalhães foi preso em flagrante. Ele mantinha em casa 6 armas de fogo, além de munição. 3 armas estavam com a situação administrativamente irregular, que eram registradas em nome dele, mas não estava com registro em dias. As outras 3 não estavam registradas no nome dele. A investigação começou há 40 dias. Os investigados são suspeitos de desviar cerca de 12 milhões de reais dos cofres públicos entre os anos de 2012 a 2016. Segundo o Ministério Público, desse valor, 9 milhões foram desviados dos investimentos chamados fundos podres e também do Fundo Previdenciário. 3 milhões de compras de mercadorias realizadas sem licitações. O ex-secretário Abílio de Siqueira Filho e a ex-gestora do Fundo Próprio de Previdência, Thaís Cardoso Martins, também são investigados e respondem a um processo criminal que teve origem na Operação Miqueias da Polícia Federal, iniciada em 2013. No esquema, um grupo de 43 funcionários municipais em Goiás e mais 9 estados teriam desviado 50 milhões de reais dos benefícios do Fundo Previdenciário durante 10 anos. Marcelo Pedro Magalhães, preso durante a operação por posse ilegal de arma, pagou fiança e foi solto. Os advogados de defesa dele e de Rodrigo Melo não quiseram se pronunciar. Os advogados de Abílio de Siqueira e Thaís Cardoso não atenderam às nossas ligações. E a polícia prendeu esta semana 3 pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de fraudes bancárias. Segundo a polícia, um deles conseguia de Minas Gerais aplicar golpes em vítimas daqui da região do entorno e do Distrito Federal. Ainda segundo as investigações, ele ensinava pela internet como aplicar os golpes. Fábio Rodrigues Fidêncio, de 46 anos, foi encontrado na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Enquanto Lloyd de Araújo Almeida, ex-namorada dele, de 39 anos, em Salvador, na Bahia. Na casa de Fábio, a polícia apreendeu diversos cartões de banco, cheques e computadores. Segundo o delegado, Flávio aplicava golpes com a ajuda do hacker Ramon Moraes da Silva, de 19 anos, que foi preso um dia antes em Juiz de Fora, Minas Gerais. Enquanto Ramon desenvolvia os programas de computador para roubar dados bancários de quem fazia transações pela internet, Fábio era o operador dos crimes.
a pessoa digita o nome de um banco usando o browser e no lugar de ir para a tela verdadeira do banco, ela vai para uma tela falsa. E a partir daí ela acaba lançando os seus dados, não é? Senha, número da conta, até o próprio token, não é? E o criminoso captura esses dados, não é, através desse programa. De acordo com as investigações, Fábio usava a conta bancária da ex-namorada para receber o dinheiro das fraudes e de outros crimes de estelionato. Esse rapaz ele vendia isso para o Brasil inteiro, né, e para criminosos de Brasília. Assim como os criminosos que invadem as contas. Eles invadem contas independente da cidade, não é? Aonde ele conseguiu uma senha, eles chamam de infos, não é? Eles vão fazer esse crime. O casal preso vai responder por associação criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 15 anos. E olha só essa história. Um homem deu entrada na UPA aqui de Lusiânia com um ferimento de tiro no pé. Inicialmente, a vítima afirmou aos policiais militares que tinha sofrido uma tentativa de assalto e que foi atingido pelo bandido. Pois é, a PM foi apurar esse caso e olha só, eles encontraram uma testemunha e descobriram outra coisa. A testemunha disse que Pedro Henrique, esse aí que aparece na imagem, é o dono do revólver calibre 38. A arma estava escondida e, segundo o rapaz que não quis se identificar, o Pedro foi manusear a arma e disparou acidentalmente, atingindo o próprio pé. Bom, Pedro passou por cuidados médicos, mas agora vai ter que responder por posse ilegal de arma de fogo, porque o revólver não tinha documentação. E uma mulher morreu atropelada por um ônibus ontem à noite em frente à rodoviária de Goiânia. O ônibus que atropelou a mulher estava com 17 passageiros e vinha de Brasília. O motorista disse à polícia que subia a Avenida Goiás e, ao fazer o retorno para entrar na rodoviária de Goiânia, atingiu a vítima. Ele disse que não viu a mulher, fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A mulher foi identificada como Simone Carlos Souza, de 41 anos de idade. A família disse que ela era de Belo Horizonte e estava em Goiânia a passeio. O local do acidente está em obras por causa do BRT. Quem trabalha próximo à rodoviária reclama da escuridão e acredita que a falta de iluminação pode ter contribuído para causar o acidente. O breu não tem iluminação, não tem faixa de pedestre, não tem nada. Durante o dia aqui, o que mais tem é acidente. Sim, não chega a atropelar, não chega a matar igual teve aqui. Porém, à noite piora tudo, né? Não tem iluminação, não tem nada. Mais lâmpada, tá escuro. Os passageiros que estavam no ônibus foram transferidos para outro veículo e seguiram viagem até Rondônia. Nós não conseguimos contato com a empresa de ônibus. E a seguir você vai saber como fica o tempo aqui em Lusiânia e em outras cidades da região do entorno. Será que esse tempo seco vai dar uma trégua? Tem também o caso de um bebê em Goiânia que sofreu queimaduras dentro de uma incubadora em um hospital particular. Você vai ver ainda a reclamação de moradores daqui de Lusiânia sobre a falta de asfalto. Dessa vez é lá no Parque Estrela Dalva 10. Eles não aguentam mais respirar tanta poeira. Quer participar das nossas edições? Então fica ligado nessas dicas. A incubadora que pode ter provocado queimaduras numa recém-nascida foi recolhida pela polícia científica. Isso aconteceu no hospital particular de Goiânia. A incubadora foi levada do Hospital São Judas Tadeu pela polícia científica. O pedido foi feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente que cuida do caso. A mãe da bebê fez uma denúncia contra o hospital. A criança que nasceu prematura estava internada e apresentou queimaduras pelo corpo depois de ficar na incubadora. O caso foi mostrado pela TV Anhanguera no fim de semana. A gente acredita que foi a máquina que já estava com defeito. A gente via a enfermeira ligando e desligando a máquina talvez sobrecarregou, esquentou demais e queimou a minha filha nesse hospital aí. Até perguntei por que você fica todo tempo desligando. Não, é porque ela tem que ir para manutenção, que ela está
está com problema. Os peritos precisam analisar cada detalhe minuciosamente para ter certeza se essa incubadora pode ou não oferecer algum tipo de risco para o recém-nascido. É isso que o laudo vai responder também, se tem um potencial lesivo, propriamente dito, do funcionamento da máquina ou possivelmente em função da operação. A perícia não deu prazo para esse laudo ficar pronto. Nós tentamos falar com a administração do Hospital São Judas Tadeu, mas ninguém atendeu as nossas ligações. Hora da nossa previsão do tempo. Nayara Santos já está aqui com a gente. Nayara, boa tarde para você. Olá, Thalia. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Essa madrugada já deu para aumentar mais um cobertor aí, né, Thalia? Eu senti, Nayara, que fez um friozinho a mais, sim. Bom, gente, nessa quarta-feira o céu deve permanecer de claro a parcialmente nublado. Em comparação à semana passada, a umidade relativa do ar já se mostra mais alta. Ela deve variar entre 35% e 75%. Os picos mais altos do tempo seco ocorrem durante a tarde, quando o calor está mais intenso. Vamos para o telão ver como ficam as temperaturas aqui da nossa região. Apesar do frio que a gente sentiu na madrugada, a mínima ali, pelo menos para amanhã ali, já está um pouquinho mais elevada, né, aqui na nossa região leste. Exatamente, já dá para perceber a amplitude térmica, né? A mínima já começa a aumentar um pouquinho e a máxima também. Também, né? Exatamente. Vamos começar então pela região norte. A máxima pode chegar a 31 graus. Pouca variação para o centro e sudeste do estado, a máxima de 29 graus. Já para a nossa região leste do estado, a mínima é de 20 graus. Um clima mais agradável, nem muito calor e nem muito frio. E a máxima pode chegar aí a 28 graus. Vamos para as cidades. Começando por Cristalina, né? Já para a previsão desta quarta-feira em Cristalina é de sol entre nuvens. O calorzinho já começa a voltar por lá, a máxima de 26 graus. Santo Antônio e Valparaíso, as previsões são idênticas, mínima de 15 graus, principalmente pela madrugada e no início da manhã. Mas agora, depois do almoço, o calor volta com tudo e a máxima pode chegar a 28 graus. Calorzinho também em Formosa, com 28 graus. Quem estiver lá em Formosa, em casa, com um tempinho para curtir o dia, eu indico dar um pulinho lá no Salto do Itiquira, sabe, Thalia? Ah, a gente mostrou esses dias aqui você se divertindo lá, né, Nayara? Foi bom. Realmente um local muito bonito, né? E realmente o tempo ajuda, né? Ajuda. Apesar do friozinho de manhã, à tarde está fazendo sol, dá para curtir, né? Exatamente. Aproveitar aí, né, que a nossa região tem bastante cachoeiras, parques. Vamos aproveitar o tempinho aí, quem estiver em casa, quem estiver de férias, né, Thalia? Aproveitar as férias, né, principalmente. Exatamente. Vamos para as participações. A Ana Carolina registrou o pôr do sol. Ela estava no Residencial Jardim São Paulo, aqui em Lusiânia. Conseguiu registrar esse momento. Linda foto, né, gente? Esse efeito aí do sol por volta de 5h30, 6 horas da tarde, fica ótimo para tirar uma foto. Só que lembrando que é importante, gente, fazer a foto assim, ó, sempre na forma horizontal. Coloca o celular assim na palma da mão, que aí dá para tirar uma foto, fica mais bonito na televisão. Preenche mais a tela. Preenche aqui, né? mais a tela, valoriza mais a imagem, né? Mas uma foto realmente muito bonita. Né? Exatamente. Bom, Joaquim Santos de Formosa mandou pra gente essa foto da Lagoa dos Santos, um ponto turístico da cidade. Bom, eu nunca tinha visto, fiquei curiosa para saber mais do local, dei uma pesquisada na internet, lembrando, gente, que é uma lenda popular, viu? E descobri que o nome dessa lagoa é porque todo dia 1º de novembro, os santos de lá, né, se reúnem na lagoa, sendo milhares de almas vagando de meia-noite até o nascer do sol. Só ressaltando mais uma vez, viu, pessoal de casa, Thalia, que é uma lenda popular, eu dei uma pesquisada na internet. Agora eu vou fazer um desafio, né? O morador de Formosa que conhecer outra história aí sobre essa lagoa, manda pra gente, porque eu estou curiosa. Gostei da história, fiquei
vontade de conhecer também, estou aqui na região há alguns anos, mas ainda não conhecia. A gente sempre fala do Salto de Tiquira, né? Essa lagoa eu nunca tinha visto. É um ponto turístico diferente, né? Exatamente. Para quem quer fugir, imagino eu, um pouquinho do tumulto, né? Exatamente. Já a Velita Peireira é de Cristalina, registrou essas nuvens, o que significa que é uma massa de ar frio está passando pela região. Os ventos podem chegar até a 24 km por hora. Geralmente, nuvens podem indicar chuvas, mas esta possibilidade está descartada para essa região. Ontem realmente eu vi bastante nuvens aí aqui pela nossa região, mas a gente só fica naquela expectativa, né? Chuva a gente sabe que agora não vem, né? Não, chuva só a partir de agosto e olha lá. E a gente segue esperando, né? Isso aí. Obrigada, Thalia. Obrigada mais uma vez, Nayara. Amanhã a gente volta a se falar. Obrigada, até mais. E você também pode participar do Jornal Anhanguera Primeira Edição, enviando seus vídeos, sugestões de reportagem aqui pra gente pelo nosso QVT, que você baixa de graça no seu celular, e também pelo WhatsApp, que você já conhece, 984424000. E a seguir você vai ver a situação dos moradores do Parque Estrela d'Alva 10. Eles não aguentam mais esperar pelo asfalto no bairro. Tem também a reclamação dos moradores do Parque Industrial Mingoni 1, também em Lusiânia. Eles dizem que ficam muito tempo sem receber água e quando ela chega, vem assim, olha. Essa água que chegou aqui hoje tá bem mais clara, que tava só o barro. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos já.